Pessoal, já quero começar falando da aprovação da PEC que limita a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Está repercutindo, viu? Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que chegou a sofrer agressões gratuitas de membros da corte. Quem vai conversar com a gente sobre isso é Bruno Pinheiro. E aí, Bruno, o que você traz de informação sobre como isso bateu no presidente do Senado, que ajudou a encampar essa proposta que já foi aprovada ali na Alta Casa? Evandro, vamos lá rapidamente. Esse esquema de Black Friday é sempre o gerente autorizou, né? Aqui também o gerente autorizou e respondeu muito nas últimas horas. Ótima sexta-feira a você, a quem nos acompanha. Ontem, após toda essa repercussão na Suprema Corte entre os ministros, ministro Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes também, que responderam que a Suprema Corte não é feita de ministros que são medrosos e enxergaram que esta PEC, de fato, é uma certa ameaça para o judiciário. Respondendo a todas essas repercussões, a diversas falas, ontem à tarde, o senador Rodrigo Pacheco respondeu que não vai aceitar esse tipo de ameaça, esse tipo de respostas que vem lá dos ministros da Suprema Corte. Chegou a falar que as instituições não são imutáveis e que não são intocáveis e que isso, de forma alguma, é uma certa ameaça para os ministros do STF. Esta fala do senador Rodrigo, ela era aguardada, era por volta de umas 4 horas da tarde, quando foi anunciado que haveria uma entrevista coletiva. 2 horas após este anúncio é que veio a fala oficial do senador Rodrigo. Hoje, um evento em São Paulo. Eram aguardados vários ministros, entre eles o ministro Dias Toffoli, o ministro Nunes Marques e também o ministro Zanin. Após essa repercussão, adivinha que quem apareceu? Nenhum dos ministros, nenhum apareceu neste evento, que seriam homenageados em São Paulo através de Rodrigo Pacheco. Houve uma nota enviada, uma justificativa que, por conta de agenda, um outro compromisso, foi impossível comparecer nesta agenda em São Paulo. Durante uma entrevista coletiva, Rodrigo Pacheco evitou falar sobre esta ausência e disse acreditar que a ausência existia sim uma justificativa. Esse clima acaba subindo este tom aqui no Congresso Nacional. Rapidamente, com quem eu conversei da oposição, espera-se Arthur Lira vai também se posicionar nos próximos dias no mesmo nível que Rodrigo Pacheco fez o seu discurso na noite de ontem. Evandro. Muito obrigado pelas informações, hein, Bruno Pinheiro. Você viu que hoje é dia de Black Friday, mas o Bruno não economizou nas informações, né? Não, ainda mandou tudo que ele tinha de promoção ali, assim que é bom. Bom trabalho, Bruno. Já vamos ver então o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente tem um trecho aqui. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal, em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. Vixe, o presidente do Senado, que sempre usa um tom mineirês para falar em seus discursos, mais calmo, mais tranquilo, a gente percebeu ali um tom acima, né? E ele disse que a reação de alguns ministros, e isso individualmente, foram desproporcionais e desavisadas, Gustavo Segré. Não sei se desavisadas, desproporcionais também não sei, porque depende de como cada um está sentindo o calo que está sendo pisado. A PEC, em função dessa aprovação do Senado, incomodou os ministros. Era previsível, está colocando um limite. Aí os ministros da Corte saíram em função de que aqui não é casa de covardes, enfim. E suou, eu não sei se foi a intenção, mas pareceu uma ameaça. E aí vem a outra contracara, que certamente nós vamos desenvolver isso no decorrer do programa. Sim. Mas e deputados? E Arthur Lira? Como vai falar disso ainda. Então, é uma situação em que é natural, está tendo uma briga, está levantando o tom dessa briga, e agora o Poder Executivo entrou na briga com a reunião que foi feita ontem
entre o presidente Lula da Silva, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Cristiano Zanin. E participaram também o Flávio Dino, participou o Messias. Enfim, está sendo uma coisa que está tomando um pouco mais de tamanho e isso pode terminar de uma forma que a gente não sabe, mas certamente não vai ser uma forma pacífica. Luiz Felipe Dávila, a questão curiosa é você ver esse conflito se escalar enquanto o assunto ainda está em discussão, ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio de alguns ministros, se manifestar contrária a uma proposta que sequer foi discutida por todas as casas, num tom que pode, inclusive, impedir que alguns parlamentares sigam aquilo que gostariam de fato. É verdade. Aliás, a reação do Supremo mostra exatamente como ele está cada vez mais agindo como um órgão político e menos como uma corte constitucional. A reação do Supremo de uma medida que ainda está em votação no Congresso, foi aprovada no Senado, mas ainda tem que passar pela Câmara. E toda essa reação, não só as palavras que foram, sim, muito agressivas, é sim um conflito entre os poderes, e como você bem colocou, Evandro, o moderado Rodrigo Pacheco, com toda a sua mineirice, fez ali um discurso duro e firme, colocando o papel constitucional, sim, do poder legislativo, de atuar do jeito que atuou, aprovando uma PEC para limitar, para acabar com o poder monocrático. E segundo ponto, foi a reação em cima do senador Jacques Wagner. Que é isso? Como é que você vai para cima de um senador da República porque ele deu um voto a favor de uma matéria quando foi liberada a bancada? Então, essa reação exagerada do Supremo faz duas coisas muito ruins. Primeiro, que vai acelerar o trâmite disso na Câmara, que o Arthur Lira poderia segurar um pouco a matéria, mas está tão quente e virou agora uma questão de honra para o Congresso. Eu disse que essa PEC era uma questão de honra para o Rodrigo Pacheco, agora é para o Congresso Nacional. E a gente sabe também do tamanho da bancada que quer, de alguma forma, limitar também a atuação monocrática do Supremo Tribunal Federal, principalmente depois do último ano. Com certeza, porque o discurso do ministro Gilmar Mendes, o que agora? Tem deputado covarde que não vai votar a favor? Entendeu? A situação vira contrária ao que é para apaziguar e diminuir a pressão. Então, eu acho que essa matéria vai tramitar mais rápido, porque agora é uma reação do Poder Legislativo para mostrar exatamente quem é que tem o poder de aprovar PECs no país. Isso é muito ruim. Agora, o lado bom que aconteceu, que você acabou de mencionar, é que os ministros não apareceram aqui. Está na hora dos ministros não aparecerem em lugar nenhum, está na hora dos ministros se comportarem como corte constitucional, essa discrição que seria tão importante para restaurar a serenidade que precisa o Poder Judiciário para cumprir o seu papel de corte constitucional. Ô, Piperno, você consegue enxergar qualquer caminho de serenidade neste momento diante dessa discussão? Até agora não apareceu ninguém para distensionar o ambiente. Muito pelo contrário. Todos os atores envolvidos que se manifestaram esticaram ainda mais a corda. A começar pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então eu tenho falado muito sobre a relevância que ele ganhou, o status que ele vem ganhando com o tempo, não só em função dessa questão, mas também muito por ela, como também na matéria que envolve aí a renegociação das dívidas de Minas Gerais. Agora, sobre isso, sobre esse atrito com o STF, veja, ele sempre foi alguém, ou pelo menos tem sido alguém de trânsito muito fácil com o executivo. Ele é tido aí como quase que um aliado aí do presidente Lula. Só que agora ele fez um movimento na direção de agradar também o outro lado. Era a bancada bolsonarista do Senado, né, a principal, digamos, não apenas fiadora, mas o lado que mais reivindicava esse tipo de reação. Muito bem. Agora, então, com esse movimento, ele fica muito bem também com esse outro lado do Senado. Então, ele continua próximo do Executivo. Porque precisa dele. Porque também precisa dele e tal, e sempre foi assim, mas também ganha trânsito com esse outro lado. E aí me chamou muita atenção uma reunião que ele teve ontem à noite com o Alexandre de Moraes, mas um encontro do qual também participou o Davi Alcolumbre, que foi o seu antecessor, é o presidente da CCJ e para muitos será
assim como foi o antecessor, vai ser o sucessor do Rodrigo Pacheco. Pelo menos há muita gente que aposta nisso. Ou seja, ele é um outro senador importante, relevante. É uma liderança, né, enfim, de peso dentro do Senado. Em um momento em que algumas pesquisas, como uma da Genial Quest divulgada hoje, apontam apoio, amplo apoio, aliás, da opinião pública para essa medida aprovada. Então, o Rodrigo Pacheco ele está ganhando em todas as pontas. Inclusive, vamos ver mais um trecho do que disse Rodrigo Pacheco para a gente jogar. Não está disponível aí para a gente? Não, tudo bem. Ok, então daqui a pouco eu conto para a nossa audiência. Pode falar, Alan Gani. Olha, Evandro, a PEC ela é legítima. O que não é legítimo é a reação exacerbada do Supremo Tribunal Federal. E aí fica uma pergunta: por que os ministros do Supremo se incomodaram tanto com uma PEC que coloca algum limite ao poder do Supremo, aliás, um limite bastante razoável, impedindo, por exemplo, as decisões monocráticas? Porque eles não foram atingidos pessoalmente, não mudou o salário deles, eles continuam ministros do Supremo. Então, por que este incômodo? Essa é uma pergunta que pouca gente está fazendo. Por que eles ficaram tão incomodados com essa PEC? Lembrando que a PEC é um instrumento legítimo da democracia. Lembrando que o Congresso Nacional é um poder eleito e eleito pelo povo. Portanto, eles estão representando, de alguma maneira, um anseio da sociedade, como o Piperno trouxe aqui. A opinião pública ficou do lado do Senado. E é claro que o senador Rodrigo Pacheco não está fazendo isso sem uma retaguarda. Ele não é bobo. Aliás, a última coisa é que ele é bobo. Então, ele tem uma retaguarda, provavelmente, de instituições jurídicas importantes. Ele é muito bem relacionado com a OAB, provavelmente com a OAB, provavelmente com empresários. E agora, como o Dávila trouxe, com a Câmara dos Deputados também. E vamos lembrar que a Câmara dos Deputados tem algumas bancadas que são muito importantes, a começar pelo agronegócio. Até porque uma proposta dessa não vem por vozes da minha cabeça. Vamos tirar uma proposta de limitar o Supremo Tribunal Federal numa decisão monocrática. Vozes da minha cabeça me disseram para fazer isso, vou segui-las. Exatamente. Então ele tem, para ele fazer um negócio desse e hoje, né, comprar, entre aspas, uma briga, ao meu ver, uma briga legítima com o Supremo Tribunal Federal, é porque ele está muito bem amparado. Ele não agiu como um maluco, muito pelo contrário. E ele tem a principal instituição do lado dele, a opinião pública. O peso da opinião pública é algo muito forte. O que menciona, então, Rodrigo Pacheco, que eu ia contar para vocês? Ele fala assim: isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Então, eles dizem, os ministros não se sobrepõem ao colegiado da sua própria casa. Dizendo, olha, vocês não estão ali num pedestal onde a gente não possa alcançar ou entender ou pelo menos provocar um debate que possa colocar ambos os lados, ou mais de dois, inclusive. Fala, Gustavo Segré. Eu tenho certeza agora que o que tantas vezes Luiz Felipe Dávila conta é fato. Tem muita gente assistindo 3 em 1. Muita gente assistindo 3 em 1. Deveria ter uma PEC do 3 em 1 em algum momento. Por quê? Porque essa PEC determina, sobretudo, que não pode uma decisão monocrática de algum ministro da Corte ir contra uma determinação do Legislativo e do Executivo. Então está colocando limite como dizendo, você que é um que não foi eleito, não pode ter um poder a mais sobre nós, que fomos eleitos, 513 deputados, 82 senadores, dizendo, peraí, é isso aqui, não pode mexer nisso. 81 senadores, não são 82. Então, a determinação não está para decisões monocráticas, como muito bem Fábio Piperno mencionou algumas vezes, dizendo, tem coisas que pela urgência, pelo assunto, merece uma decisão monocrática, mas não pode ir contra uma determinação do Legislativo e do Executivo. E aí não entendemos por que, então,
tanta dureza do STF em relação a uma questão que parece muito natural. Dávila levantou a mão, que foi? Não, é que ainda bem que tem um fim de semana. Acho que é um bom fim de semana para todo mundo baixar a bola. Ah, mas eu vou contar uma daqui a pouco que não vai baixar a bola coisa nenhuma. Você quer agora ou depois? Não, mas depois, porque o que eu acho que precisa? Agora é o papel institucional dos presidentes das casas. Do presidente do Senado, presidente da Câmara e o presidente do Supremo. É eles os três que precisam, depois de 48 horas, baixou a bola, pegar um esquinho lá, tal, olhar para o lago e tentar chegar a um acordo. Por quê? Porque hoje nós estamos falando aqui que é, como o Alan Gani bem falou, é uma PEC absolutamente legítima, que não interfere com decisões do Supremo, ela apenas disciplina algo que não existe em nenhuma Corte Suprema do mundo, que é sempre se manifestar no colegiado e não atitudes individuais. Então, até aí está tudo bem. Mas se essa tensão começa a tomar volume, vai começar aquilo que o Piperno já lembrou muitas vezes aqui, começar a entrar medida que aí sim interfere no poder, e isso é negativo. Então, ou a gente não deixa essa tensão escalar, põe a bola no chão, joga e vamos deixar o jogo rolar, ou senão isso pode sim virar uma crise entre os poderes, que é a última coisa que o Brasil precisa nesse momento. Então, o apelo mais uma vez dos 3 em 1 aqui em nome do Segredo da nossa bancada, que é, olha, esfria a cabeça no fim de semana, segunda-feira que não tem muita gente em Brasília, os 3 presidentes se reúnem lá no fim de tarde, tomam um esqui e põem a bola no chão. Porque essa tensão pode fazer, como o Alan Gani bem lembrou aqui, a opinião pública a favor, com o sangue no olho, e o próximo ano eleitoral, que vai começar a aparecer cada PEC maluca, aí sim, de interferir no poder judiciário, o que seria muito ruim para o Brasil. Por que eu estava contando para vocês que talvez essa fervura não baixe? Essa situação aconteceu ontem, né? Os ministros foram lá e reclamaram, e aí depois o presidente do Senado foi lá e devolveu também essa reação. Mas nesta sexta-feira, o presidente do Senado defendeu uma outra PEC, que é a votação de uma PEC que dê limite de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eles não vão poder ficar até os 75 anos de idade, desde que entrem, por exemplo, mas sim cumprirem mandatos ali para haver uma rotatividade de ministros. Ou seja, diferentemente do que se esperava para baixar a fervura, é uma outra questão que pode colocar ainda mais fogo aí, mais lenha nessa fogueira, Fábio Piperno. Então, essa PEC aprovada anteontem, ela é a menos grave de todas as ideias que cercam o funcionamento do STF que estão circulando por aí. Essa é menos grave. E, para mim, eu acho até que ela tem lá, enfim, a sua razão. Agora, o problema é que a aprovação dela também traz junto a sensação de porteira arrombada para ideias muito exóticas que estão circulando por aí. Eu acho, por exemplo, essa de limitar o mandato uma coisa ridícula, lamentável, péssima em todos os sentidos. Segundo, há aquela outra, pior ainda, que nasceu na Câmara, de dar ao parlamento a possibilidade de revogar qualquer decisão da Suprema Corte que o parlamento ache ruim. Ache que, na avaliação dele, inconstitucional. Aí você entrega o poder todo para outra casa. Exatamente. Imagina, por exemplo, o jurista Tiririca considerando que o Supremo adotou uma decisão inconstitucional. Isso vai ser possível caso esse texto péssimo também, né, seja aprovado. Então, eu entendo o movimento que o Rodrigo Pacheco fez, no sentido de que, bom, olha, é o seguinte, vamos passar esse negócio, serve também como uma advertência para vocês, vamos agora estabelecer um novo modo aqui de convivência, mas chega, vamos parar por aí.